Alguns ministros do STF teriam dito para a Vera Rosa que o caso Master, o STF está apanhando de graça, que é uma tempestade em copo d'água o que está acontecendo, que não tem nada de relevante sendo falado pela Malu Gaspar e coisa e tal. Sabe o que eu acho mais curioso dessa história? É que foi exatamente isso, com essas palavras, que os ministros do STF disseram sobre a Vaza Toga. Lembra da Vaza Toga? Que essa matéria aqui, ó, 14/8/2024, na questão da Vaza Toga, quando saíram aquelas mensagens na Folha de São Paulo, né? Ministros do STF defendem Moraes. Aí tá aqui, ó. O ministro falou aqui, ó, disse não ver irregularidades, tempestade em copo d'água, classificou. Não, que a Vaza Toga, não tem nada ali, só tempestade em copo d'água. É um absurdo isso, porque esse é o mesmo pessoal que anulou todo o processo do Lula com base em mensagens que realmente não tinham nada a ver do Moro com Deltan Dallagnol, não tinha nada ali, e no entanto eles acharam por bem cancelar todo o processo do Lula. É lógico, a gente sabe. Eles cancelaram o projeto do Lula, o processo do Lula, porque queriam que o Lula concorresse. O Lula era o único nome que poderia tirar Bolsonaro da presidência em 2022, né? Ressuscitaram o Lula politicamente para isso, né? E essas mesmas pessoas, agora que eu acredito que é exatamente o mesmo pessoal que está falando aqui, está chamando de novo de tempestade em copo d'água. Em conversas reservadas, ministros afirmam que o assunto só cresceu por causa da oposição e magistrados veem tempestade em copo d'água. Não tem nada. Que problema, um contratinho de 129 milhões de reais, cara, merreca, pô, tem nada ali, que coisa é essa? O que o Alexandre de Moraes falou com o Galípolo, o que tem de mais? Eu diria para vocês que isso é falso, tá? A coisa está pegando, eles sabem disso. O próprio Moraes, ao publicar 3 notas em sequência, uma atrás da outra, mostra que está nervoso, que não está fácil a coisa. É lógico, como eu já falei para vocês, pode ser que o Alexandre de Moraes, que o STF tenha peso para abafar essa coisa toda. Mas dizer que eles não estão nem aí, que é tempestade em copo d'água, vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essa notícia foi sugerida por Tempestade Elétrica, Operador Schlumberger e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Segundo a senhora Vera Rosa, os ministros do STF saíram em defesa do colega Alexandre de Moraes após a notícia de pressão exercida sobre o presidente do Banco Central, o Galípolo, em favor do Banco Master. Em conversas reservadas, é aí que eu falo para você, saíram em defesa? Como assim saíram em defesa? Não saíram em defesa de ninguém, minha amiga. Se eles fossem sair em defesa do Alexandre de Moraes, eles tinham falado abertamente. Em conversas reservadas, não é defesa de ninguém, vamos combinar. A gente sabe que o único que saiu em defesa de alguém aqui foi o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, de fato, falou isso. E eu não descarto que tenha sido o próprio Gilmar Mendes que falou com a senhora Rosa... Como é que é o nome dela? Vera Rosa, né? Defendeu em conversas reservadas. Vamos defender o pessoal em conversa reservada, não me chama para brigar, não. Magistrados atribuíram o crescimento do assunto à oposição contra Moraes. Disseram que a corte tem apanhado de graça. Não apanhou de graça, não tem nada ali, nada. Só porque ele chega assim, um contratinho de 129 milhões de reais. Que nada isso, que coisa ridícula, tá apanhando de graça. Pô. Bota um dinheiro aí, bota alguns bilhões aí pronto, aí vale a pena, né? 129 milhões só de reais é pouca coisa, né? Classificaram o caso como tempestade em copo d'água. Eu falo para vocês, sabe quem são esses ministros aqui? É os 3 de sempre, o Alexandre de Moraes, o Toffoli e o Gilmar Mendes. São os 3, é sempre eles. O relator da investigação sobre fraudes financeiras no Master, o banco comandado por Porcaro, o ministro Dias Toffoli, também obteve solidariedade dos pares. No fim de novembro, Toffoli viajou para assistir a final das Libertadores e disse que só conversou de futebol, que ele foi no jatinho e depois decretou sigilo em tudo e não sei o que lá, mas é só para futebol, não teve, ninguém conversou nada não, tava só batendo papo e coisa e tal, de futebol, lá gritando porco, 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 não sei o que lá, né? E de novo, né, quem foi as pessoas que fizeram, os ministros reservados que prestaram solidariedade ao Toffoli? Gilmar Mendes, Toffoli e Alexandre de Moraes, os 3, sempre os 3. O argumento dos magistrados para defender Moraes e Toffoli é que o presidente do Banco Central e o ministro do STF não são pressionáveis. Uai, peraí, isso deveria ser um argumento contra eles, né? Se eles se acham acima do bem e do mal, isso é mais um motivo para eles terem cometido exageros, concorda comigo? Se eles estão realmente acima do que de qualquer coisa, aí sim que você tem que ficar desconfiado desse pessoal, né?
Mas enfim, aqui ó, ministros alegam que se fossem ceder a pressões, o ex-presidente não seria condenado na trama golpista do 8 de janeiro. Não, isso aqui é se vocês obedecessem à lei, ele não seria condenado, né? Bastava obedecer à lei para ele não ser condenado. Mas beleza. Estão dizendo que é pressão querer soltar o Bolsonaro. Ou seja, estão dizendo que a culpa é dos bolsonaristas. Quem está acusando Alexandre de Moraes é bolsonarista. E eu falo para você, está muito restrito isso daqui. O Estadão mostrou que Moraes ligou 6 vezes para Galípolo no mesmo dia para saber o andamento da operação de compra do Master pelo BRB. A advogada Viviane Barsi de Moraes, mulher do ministro, fechou um contrato de 129 milhões de graça. Não, tá apanhando de graça, de grátis. Estão apanhando de graça. Olha só, aqui, a STF está apanhando de graça, 129 milhões de reais é de graça, cara. É nada isso daí pro Gilmar Mendes, pro Moraes e pro Toffoli, né? Fica imaginando qual é o valor que eles estão realmente brigando lá no STF pra gente ter essa ideia, né? Agora, de novo, isso daqui mostra o STF desesperado criticando isso, da mesma forma que criticou a época da Vaza Toga. E aí que eu vou dizer para vocês. Sim, na época da Vaza Toga não deu em nada, né? A Vaza Toga tá aí, o Alexandre de Moraes continuou no STF, não mudou em nada. Você pode até dizer, então, tá vendo, Peter? Na época da Vaza Toga todo mundo achou que o Moraes ia cair também. E teve muita crítica contra o Moraes e no final das contas nada aconteceu. Mas tem 2 fatores importantes que mudaram. Primeiro fator, na Vaza Toga a Globo não falou nada. A Globo ficou quieta. E segundo, na época da Vaza Toga, o Bolsonaro não tinha sido condenado ainda. Então isso aqui se enquadra naquele comportamento que eu tenho colocado para vocês, que já há muito tempo tem muita gente ali no STF, até na elite aristocrática socialista de Brasília, olhando para o que o Alexandre de Moraes está fazendo e vendo, caraca, esse cara está fazendo merda. Esse cara está fazendo muita merda. Isso vai dar muita merda no futuro. Um monte de gente já está puto com o Alexandre de Moraes pela quantidade de merda que ele está fazendo. Porque, veja, de novo, não é que ele poderia condenar o Bolsonaro sem fazer metade das merdas que ele está fazendo. Ele realmente exagerou, é realmente uma questão de gente burra, né? Um cara burro fazendo besteira ali, né? E aí esse pessoal já estava puto com o Alexandre de Moraes. Mas, naquele momento da Vaza Toga, o Bolsonaro não estava condenado ainda. Aí qual era o problema deles? Se a gente agora perseguir o Alexandre de Moraes, o Bolsonaro não vai ser condenado. E aí? Como é que a gente faz para voltar o PSDB? Como é que a gente vai fazer para garantir que o PSDB ganhe a próxima eleição? Não tem como. Então temos que deixar o Alexandre de Moraes, deixa ele errar lá, e está errando, mas está errando na direção certa, está indo no caminho certo. Agora, são esses 2 pontos que eu falo para você. Primeiro, a Globo naquela época não falou nada. A Globo dessa vez está falando. A Globo é a maior emissora do Brasil. Não tem mais a importância que já teve no passado, é verdade, eu concordo. Muita gente já não vê mais televisão hoje em dia, mas ainda tem muita gente que vê, tá? Ainda tem uma importância significativa no Brasil. E o outro ponto é esse. Agora Bolsonaro já está condenado, então existe uma pressão muito maior em cima do Alexandre de Moraes. Agora podem queimar ele sem nenhuma grande preocupação no final das contas, né? Aqui, ó, o pessoal da esquerda continua com esse papo aqui, ó. Impeachment do Xandão hoje pode ser o de Lula amanhã. Pô, eu achei perfeitamente aceitável. Achei, ó, gostei, Helena. Helena Chagas está dizendo aqui, ó, o impeachment do Xandão hoje e do Lula amanhã. Porra, onde é que eu assino? É isso que eu quero, tá lindo. Né? Mas eu não digo que seria isso. Eu acho pouco provável esse tipo de coisa. O Xandão o pessoal não quer mesmo. Agora, a eleição de 2026 ainda está em aberto, né? E aqui, ó, para ela, o cerco ao magistrado não pode ser analisado de forma isolada. É a questão do golpismo. Estão dando um golpe no Alexandre de Moraes e coisa e tal. Não estão. Quem deu o golpe foi o Alexandre de Moraes. O pessoal está só percebendo disso, né? Acusações contra Moraes exigem investigações, mas tem que ter prova, é o que diz o Otto Alencar, que é um esquerdista lá do Senado, né? Tem que ter prova, por isso que tem que ter investigação, né? O papel da jornalista é só mostrar o ponto que tem ali, que tá todo mundo sabendo. De novo, o que a Malu Gaspar falou não tem nada de novidade em relação ao que o pessoal de Brasília, o pessoal da Faria Lima já fala. Realmente se sabe que houve pressão do Moraes no caso do Banco Master, né? Agora, curioso que no próprio Brasil 247 o pessoal fala aqui que ministros do STF não podem ser intocáveis. E a sugestão é que temos que aprovar o Código de Conduta do STF. Ou seja, quer passar pano para o Alexandre de Moraes? Aprovar código de conduta? Eu acho bacana o código de conduta. A questão toda esse caso do Alexandre de Moraes é grave demais. Tem que ter impeachment de ministro do Supremo. Obrigado por assistir.